Shalom, meus Haverim, Shalom, Shalom, Shalom Lekulam, Shalom Aleichem. Sou Azarias Ávido Ben Eliyahu, estou aqui mais uma vez para trazer-vos um vídeo, né? Hoje nós vamos estar tratando sobre as casas de Israel, as duas casas de Israel, a casa de Yehudá e a casa de Israel, ou também conhecida como casa de Efraim. Esse assunto, né? Esse ensino é um ensino abordado entre os nazarenos, né, conhecido como a coluna vertebral do nazarenismo, ou do judaísmo nazareno, ou do israelismo nazareno. Então, todos os nazarenos compactuam com o ensino das duas casas, todos os nazarenos, independente se houver alguma controvérsia, alguma crença, ensino, porém, todos os nazarenos concordam sobre o ensino das duas casas de Israel, a casa de Judá, que é também conhecido como Reino do Sul, e a casa de Israel, que é conhecido como casa de Efraim ou Reino do Norte. Então, hoje nós vamos estar tratando este assunto. Estou acessando o site do judaísmonazareno.com, do judaísmo nazareno histórico ortodoxo, trazendo esse estudo para vocês, meus Haverim. Então, as duas casas de Israel, como eu falei agora, nesse momento, é a coluna vertebral do nazarenismo. Então, todos os nazarenos no mundo inteiro, todos os netzarim, ensinam sobre as duas casas. Então, nós vamos acompanhar o conteúdo deste site, tá bom? Que é um conteúdo muito bom. Eu mesmo fiz a separação desse conteúdo. Vou fazer uma breve explanação do que se refere a esse assunto, e aí a gente dá continuidade. Então, como vocês estão vendo aqui, nessa imagem, nós temos aqui o reino dividido, o reino de Israel dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, ou Yehudá, com a capital em Jerusalém, Jerusalém, e o reino de Israel com a capital em Samaria, tá bom? Então, no decorrer desse estudo, nós vamos ver como se deu a divisão desse reino, né? Nós vamos ver um pouco a respeito disso. E Azarias, o que que tem a ver as duas casas de Israel? Então, nós vamos entender que as duas casas de Israel é uma profecia do fim, é uma profecia que antecede a vinda de Mashiach, tá bom? Então, eu vou falar um pouco agora sobre as linhas religiosas, o que elas entendem sobre esse ensino, as duas casas de Israel, né? Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, eu vou falar um pouco agora sobre o ensino do judaísmo, judaísmo tradicional, os nossos Yehudim, tradicionalistas da casa de Yehudá, que eles entendem sobre esse ensino. Então, segundo os nossos irmãos, os nossos Haverim, os nossos Haverim Yehudim tradicionalistas, eles creem que aqui trata-se de uma profecia que ainda será cumprida no reino de Mashiach, né? Uma profecia para o futuro, que essa profecia ela não está acontecendo ainda, e que ela só será cumprida na vinda de Mashiach, né? Então, quando nós afirmamos que hoje já existe essa reunião, então, para muitos dos nossos irmãos, nós, Haverim, judeus tradicionalistas, esse ensino não é verdadeiro, tá certo? Então, eles têm lá os motivos deles para eles crerem assim. E também, agora eu vou falar do cristianismo, né? Cristianismo tanto católico como protestante, eles têm como doutrina a doutrina da substituição, onde a doutrina da substituição ensina que a igreja ela substitui o Israel e que a igreja é o novo Israel ou o Israel espiritual. Então, todas as seitas da cristandade que você for, eles vão dizer que eles é quem são o verdadeiro Israel, né? Então, esse ensino é um ensino antissemita, né, que tem como objetivo descartar totalmente os judeus como sendo povo do Eterno, sendo que em Romanos, no capítulo 1, aliás, Romanos, no capítulo 11, versículo 1, Shaul Hachalia deixa bem claro lá
que o Eterno não rejeitou o seu povo, ele faz a seguinte pergunta: o Eterno rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu mesmo sou israelita da tribo de Benjamim. Então, o Shaul Hachalia, que é o chamado apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o Eterno não rejeitou seu povo, jamais. Isso está em Romanos, capítulo 11, versículos 1 e 2. Bom? Então, a doutrina da substituição, ela vai de desencontro às duas casas, né? Porque as duas casas estão tratando basicamente dos israelitas mesmo, os descendentes de Abraham. E segundo o cristianismo, né, os gentios, eles são o novo Israel, né? Então, já para os cristãos, não é muito bem visto esse ensino das duas casas. Agora, vamos tratar agora dos nossos irmãos messiânicos, judeus messiânicos. Então, os judeus messiânicos também não vão aceitar este ensino. Eu não estou dizendo todos os judeus messiânicos, porque eu mesmo conheço particularmente alguns Haverim do messianismo que eles creem no ensino das duas casas. Eu conheço alguns messiânicos que creem que realmente é uma profecia sendo cumprida nos nossos dias, tá bom? Então, porém, 70% da parcela dos judeus messiânicos, eles não creem no ensino das duas casas. Então, Azaria, somente os netzarim, os nazarenos, né, que defendem o ensino das duas casas, exatamente. Como eu falei anteriormente, é a coluna vertebral dos nazarenos. É o ensino das duas casas, tá bom? Então, se o ensino das duas casas é verdadeiro, então o movimento netzarita é verdadeiro. Se o ensino das duas casas não é verdadeiro, então o movimento netzarim também não é verdadeiro, porque a base do movimento netzarim são o ensino das duas casas, tá certo? Independente das divergências que há em grupos de netzarim, né? Porque existem todos os grupos judaicos, até entre os tradicionais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, tem um vídeo sobre os judeus tradicionalistas, tem sobre os netzarim, tem sobre os messiânicos. Todos os grupos nós vamos encontrar divergências. Porém, a única divergência que não há entre os netzarim é o ensino das duas casas. É onde todos os netzarim vão estar entrando em acordo, porque todos proclamam a união das duas casas. Tá bom? Então, nós vamos agora para a leitura, tá certo? Desse estudo. Sim, eu acho que eu não falei sobre o judaísmo messiânico, né? Então, o judaísmo, por que que Azarias, o judaísmo messiânico, 70% dos judeus messiânicos não ensinam? Porque os judeus messiânicos, eles acreditam que eles são não estou dizendo todos, entendam mal. 70% ensina que eles são a restauração do cristianismo primitivo, né? Eles instigam as pessoas, né, a voltarem às suas raízes judaicas, porém, infelizmente, o judaísmo que é levado pelo judaísmo messiânico, em algumas vertentes, é, na verdade, o judaísmo tradicional ortodoxo. E quando eles são levados ao judaísmo tradicional ortodoxo, muitas vezes as pessoas, elas acabam, sendo desviadas por um caminho que não tem mais volta, né? Ou seja, muitos chegam até negar o Mashiach, alguns entram para o ateísmo, se tornam ateus, né? Então, eu não recomendo. Eu mesmo, como sendo testemunha viva, entre os anos de 2019 e 2020, eu entrei para o judaísmo tradicionalista, cheguei a negar o Mashiach, mas não foi algo bom na minha vida, foi algo que trouxe apenas coisas ruins, né, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Então, se você verdadeiramente tem o objetivo, né, de viver Torá, de anunciar a palavra do Eterno e viver as mitzvot, então seja bem-vindo, tá certo? Porque é uma diferença muito grande entre aquele que já nasceu no berço judaico tradicionalista, que nem nunca ouviu falar do Mashiach, e em aquele que conheceu e negou, né? Então tem uma diferença muito grande. Aquele que conheceu a Torá e conheceu o Mashiach na Torá e negou depois, para esse, infelizmente, são maldições, só maldições na vida dessa pessoa.
Então, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Muitos conhecem, enxergam Mashiach na Torá, só que acabam negando. E isso tem trazido maldições sobre estes, né? Eu falo de mim mesmo, sou testemunha viva que eu passei por maus bocados, coisas que eu vivenciei que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? Então, não sintam o gosto amargo de negar Mashiach, porque não é bom, tá certo, meus Haverim? Baruch Hashem, que eu retornei aos caminhos do Eterno e eu senti a aprovação do Eterno novamente e eu sei que hoje defendo o Mashiach com garras e dentes, tá certo? Não nego o Mashiach. Eu defendo o Mashiach. Até esse meu canal aqui foi uma forma de retorno para poder ensinar sobre Mashiach, Ben Yosef, para todos os meus Haverim, tá bom? Ah, e também quando nós tratamos da questão de judeus endurecidos que negam Mashiach, tá certo, quando você nasce no berço judaico, sem o conhecimento de Mashiach, ali você está vivenciando um cumprimento de uma profecia, porque com o endurecimento por parte da casa de Judá, nós vamos já ver aqui, foi-se necessário esse endurecimento para que os israelitas da diáspora e também os goinhos, os gentios das nações, pudessem ter a oportunidade de adentrar, né, a casa de Israel e fazer parte da comunidade israelita, né, praticando a Torá, praticando as mitzvot e proclamando Yeshua HaMashiach ben Yosef e futuro Yeshua HaMashiach ben David, né, que é a nossa esperança de restauração. Então, meus Haverim, é basicamente isso, tá bom? Então vamos lá dando continuidade aqui. Então, quem são as casas de Judá e Israel, né? Um fato curioso que chama a atenção de todo crente no Mashiach, né? Todas as profecias referente à restauração, restauração de quê, Azarias? A restauração das duas casas. Dizem respeito às duas casas, né? Yehudá e Efraim. Porém, todos sabem que a casa de Judá é o povo judeu. Então, a gente sabe que a casa de Judá, que é formada por três tribos, né? Yehudá, Benjamim e alguns levitas, como Kohanim, né? Levi e Kohanim, é o povo judeu, ou seja, os judeus endurecidos, né? Os judeus que praticam a ortodoxia tradicionalista. Essa é a casa de Yehudá. Eles são a casa de Yehudá, ok? Eles são dispersos pelo mundo todo, porque ali no ano 70 da Era Comum, quando o templo foi destruído, eles foram dispersos pelo mundo inteiro, tá certo? Foi a última casa de Israel a ser dispersa entre as nações, foi a casa de Erudá, composta por três tribos, né? Que são Benjamim e alguns levitas, né? Levitas e Coranim. Mas é a casa de Israel, quem são, né? Os Ketuvim Netzarim, Aliança Renovada, Brit Hadashah, deixa deve ser feita também somente em duas casas de Judá e Israel, como está em Emeia 31, 31, 33, que nós vamos já fazer a leitura, e em Ivrim 8, 8 a 11. Agora vem a pergunta: onde entram nesta aliança os goim, os gentios? Teriam eles sido esquecidos pelo Eterno? Como fica a promessa feita ao pai a Abraham de que nele, isto é, em sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra? Bereshit 12:3. São indagações que merecem respostas lógicas e dentro das Sagradas Escrituras. Por isso, este artigo vem tentar esclarecer estas indagações intrigantes na mente dos crentes no Mashiach. Claro que se trata de uma teoria, mas se tem fundamento dentro das Escrituras. Observem com todo cuidado os fatos que são apresentados e depois tirem suas próprias conclusões. Então, vamos lá. O resumo histórico. Então, tudo começou, né, quando o Eterno fez uma aliança com o pai Abraham Avinu, né, e que foi renovada depois com Isaac e depois com Jacó. Jacó teve 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Erudá, Issacar e Zebulon com Leia, Dan e Naphtali com Bilá, Gad e Axé com Zilpa e Yosef e Benjamim com Raquel, a quem ele amava. Cada um desses homens formou sua própria família, que com o tempo se tornou altamente numerosa. Cada israelita era o descendente literal dos 12 patriarcas.
Fato importante esse, que antes da morte de Jacó, ele adotou os filhos de Yosef, né? Ou seja, a bênção de Yosef foi uma bênção dupla, porque passou para os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Sendo que, quando Jacó foi passar a bênção, né, ele cruzou os braços, a mão direita foi para a cabeça de Efraim e a mão esquerda foi para a cabeça de Manassés. Né? Então, o que foi que houve ali? Houve uma troca de bênçãos, né? Sendo que Manassés, sendo mais velho, merecia receber a bênção de primogênito de Yosef. Mas quem recebeu a bênção, Abrahá, foi Efraim, tá bom? Então, Efraim, o mais novo de todos os filhos de Jacó, né? O mais novo, né? Claro que é o caçula de Yosef, porém, foi contado dentro da bênção de Yosef como sendo o mais novo de todos, Efraim e Meneché. Assim sendo, na maioria das vezes, durante a contagem das tribos, o nome de Yosef é omitido para dar lugar a Efraim e Meneché, né? Manassés. O nome da tribo de Levi, a gente já sabe, né, que ela não é contada, porque eles foram separados, né, para servirem ao Eterno nos preceitos sagrados. O sacerdócio menor é muitas vezes chamado de sacerdócio levítico. Bom, opa, passei um pouco mais aqui, só um instante. É o sacerdócio levítico, porque eles eram os que tinham direito e possuíam esse prerrogativo de realizar o sacrifício e administrar o templo. Então, como foi dado essa herança aos Leviim, então eles não herdaram a terra, tá bom? A dispersão de Israel foi profetizada por Moshe Rabbeinu, em Vaikra, Levítico 26, 33, Devarim, Deuteronômio 28, 25, 37 e 64, e Irmeiarro 29, 18, 19 e Amós 9, 9. Entretanto, o Eterno prometeu que haveria uma reunião de todo o seu povo, Yeshayahu 5, 26, 57, Irmeiarro 33 e Ezequiel 28, 25. E isso deveria começar antes da segunda vinda de Mashiach. Então, de acordo com todas as profecias, meus Haverim, que estão no Taná, a reunião das duas casas deveria acontecer antes da vinda do Mashiach ben David, tá bom? Então, essa reunião deve acontecer antes. É claro que a sua plenitude irá acontecer no reino de Mashiach, né? Que é onde vai haver a restauração completa. Porém, essa restauração ela já inicia antes, com o pré-anúncio da vinda do Mashiach, tá certo? E do estabelecimento do seu reino sobre a terra. O profeta disse em nome do Eterno que faria um pacto renovado com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os cristãos usam essas palavras como sendo a nova aliança, que dizem que o Eterno tem feito com o cristianismo, né, que eu falei anteriormente, né, o chamado Israel espiritual, o novo Israel. Os Yehudim devem estar esperando a concretização desse novo pacto até hoje, ou seja, os judeus tradicionais. E eles estão mais enquadrados nas palavras de Emiar do que os cristãos, com certeza. Então, eles não descartam isso aqui, apenas eles colocam mais para frente, né? Enquanto que os nossos amigos cristãos, eles dizem que eles é quem são o Israel restaurado, né? O Israel verdadeiro. Profecia da nova aliança do Eterno. Então, essa foi a promessa que diz o seguinte: eis que os dias vêm, diz o Eterno, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas este é o pacto, esta aliança, pacto também pode ser traduzido como aliança, que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conheci o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Eterno. Pois lhe perdoarei a sua iniquidade, ou seja, as transgressões contra a Torá. E não me lembrarei mais dos seus pecados, das suas transgressões. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas.
O Eterno dos Exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Eterno, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação eleita diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Eterno. Então, lendo bem direitinho aqui o que está escrito em Hermear, em Jeremias 31, 31, 37, meus Haverim deixa bem claro que aqui o Eterno está tratando de Israel físico, não é de Israel espiritual coisa nenhuma. Ó, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também rejetarei toda a linhagem. Tá vendo? Ó? A linhagem de quem? De Israel, né? Linhagem de Israel. Então está falando aqui de uma família, né? Ou a família física. Então está tratando do próprio povo de Israel, não está tratando de gentios, tá certo? Então, essa história de que o Eterno transferiu as prerrogativas do povo israelita para os goim, isso não é verdade, tá bom? Doutrina da substituição é uma doutrina antissemita, que não condiz com o que está escrito no Taná. Continuando, com quem seria feito o pacto? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Diz o profeta, poderia ser um sentido figurado, sendo esse pacto feito com outro povo, chamado Israel espiritual, como dizem muitos cristãos. O profeta não parece ter deixado essa margem para isso, foi o que eu acabei de explicar, né? Que ele fala da linhagem de Israel de ser uma nação eleita, tá bom? Não está se referindo aqui a Israel espiritual coisa nenhuma, e sim ao povo de Israel físico. Continuando. O que mais nos mostra claramente se tratar da nação israelita? Eis que eu os trarei da terra do norte. Olha aqui, ó. Os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Então está falando aqui do que? Do retorno, né? Do povo do Eterno, o povo de Israel, à sua nação. E com eles os cegos aleijados, as mulheres grávidas, as de parto juntamente, em grande companhia voltarão para cá. Virão com choro, com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, e que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, quando eu falei lá no início, né? Quando Jacó foi dar a bênção aos dois filhos de Yosef, ele cruzou as mãos e acabou dando a bênção da primogenitura a Efraim. Tá certo? Então, o primogênito do Eterno é Efraim. Ouvi a palavra do Eterno, nações, e anunciai-as nas longínquas terras marítimas, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará, e o guardará como pastor do seu rebanho. E Emiarro 31, 9 e 10. Esse novo pacto, que, como vemos, jamais pode ser com o cristianismo. Com certeza não, né? Cristianismo é a grande meretriz, descrita lá em Guiliana, em Apocalipse 17, 18. Tá bom? O cristianismo é a grande meretriz, é a Babilônia, é Roma, tá bom? Então, o cristianismo é a grande meretriz. Tá ok, meus Raverim? Nunca ocorreu que os Yehudim deve estar aguardando sua concretização, uma vez que eles foram espalhados pelo mundo e se reuniram novamente na sua terra no século XX. Seria isso um cumprimento da palavra de Irmeiarro? Com certeza, né? E também de Ishaiah, quando diz que uma nação seria, ele diz assim, uma nação voltaria a ser em um só dia, né? Também foi uma profecia cumprida em 1948, quando foi criado ali o Estado de Israel, para o retorno do povo do Eterno, povo de Israel. Tá certo, meus Raverinhos? Então, que deixa bem claro, né, principalmente com o retorno do povo judeu à sua terra, que as promessas que estão no Taná não têm nada a ver com Israel espiritual. Se trata justamente de um Israel físico, tá bom? Segundo a teologia cristã, a parábola dos lavradores maus diz que o Eterno rejeitaria o povo judeu e daria o reino dos céus a outro povo, mas isso seria tomar o Eterno, um Elohim, muito.
muito tratante e mentiroso, pois ele mesmo teria dito que só se toda a ordem universal falhasse, o povo de Israel e Judá deixariam de ser povo escolhido. É verdade, tá certo? Então, dizer que aqui está tratando do cristianismo é chamar o Eterno de tratante mentiroso, coisa que o Eterno não é homem para que minta, e nem filho do homem, né? É uma passagem na Torá que fala sobre isso. Eu esqueci agora a parte que fala, né? Mas fala lá bem, tá bem claro que o Eterno não é filho de homem para que minta. Então, ele está se referindo sim ao seu povo escolhido. Os goim e ou israelitas, né? Então vamos aqui, né? E Yeshua declarou em sua primeira vinda que ele tinha sido enviado, se não somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso você pode conferir aí em Matitiarro, em Mateus, no capítulo 15, versículo 24. Ele vai afirmar: Eu fui enviado, se não somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá bom? É tanto que é quando aquela mulher cananeia vai pedir lá a cura da filha dela, ela se humilha perante Yeshua, porque Yeshua deixa bem claro para ela que ele veio somente para o seu povo, tá bom? Ele não veio para nações pagãs, ele veio somente para Israel, ok? As escrituras revelam a existência de duas casas. No período da dinastia davídica, o filho do rei Shelomote, Roboão, em um ato insano, a gente lembra lá do mapa, né, que foi a divisão do Estado de Israel em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. Quem fez essa divisão foi o rei Roboão, filho do rei Salomão, e dividiu o reino em 12 tribos hebraicas, né, em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, como está em 1 Reis 12, 16 ao 20. O reino do sul ficou conhecido como Beit Judá, casa de Judá, e o reino do norte possuía três denominativos: Beit Israel, Beit Efraim, Beit Yosef. O Reino do Norte, o caso de Israel, foi conquistado e levado cativo pela Síria, ou seja, os efraimitas, ou a casa do Reino do Norte, o chamado casa de Israel, eles foram levados cativos pela Síria no ano 721, antes da Era Comum, tá certo? E foram espalhados entre as nações, assimilados entre as nações pagãs daquela época, ok? A partir daquele momento, eles passaram a ser chamados também de arameus, tá certo? Eles passaram a ser chamados de arameus, assimilando-se entre os gentios. Quantos israelitas foram, Azarias? Foram 10 tribos de Israel, contando com a parte de levitas também que foram juntos, tá bom? Só que a gente sabe que quando houve o retorno de Israel da Babilônia, aliás, da casa de erro da Babilônia, que isso é mais para frente, teve uma parte dos israelitas, desses israelitas da diáspora do ano 721 antes da Era Comum, que retornaram à casa de Judá e se uniram à casa de Judá, né? Por isso que quando a gente lê a Brit Hadashah, né? Os Ketuvim Netzarim, nós vamos encontrar ali personagens da tribo de Axé, né? Então foram sim alguns dessas tribos juntamente com o povo da casa de Iehudá, do Reino do Sul. Porém, não foram todos, foram poucos que retornaram. A maioria ficaram assimilados entre as nações. No livro de Obadias, lá no último versículo do livro de Obadias, acho que o livro de Obadias é um livro bem curtinho, um dos últimos versículos do livro afirma que haviam judeus na Península Ibérica, na Ibéria, certo? Então, os israelitas, desde esse tempo, do ano 721 antes da Era Comum, que eles haviam sido espalhados entre todas as nações daquele tempo. E muitos foram assimilados às nações do paganismo. Tá bom, mesmo Raverim? Então, o que acontece? Esses israelitas foram dispersos por todo o mundo, assimilando-se com os goim, perderam sua identidade hebraica, o culto ao eterno, a observância da Torá, esqueceram-se por completo de suas raízes hebraicas e tomaram a consciência gentílica. O Reino do Sul foi conquistado por Nabucodonosor, que não falei anteriormente, né, que é a casa de Judá, que destruiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a Mesopotâmia. Porém,
os judeus reconheceram que haviam pecado e não se assimilaram com os goim. Entretanto, guardaram-se em sua semente, pois o Mashiach teria que vir desta casa, casa de Judá, por isso eles foram preservados. Um fato ocorreu logo após a separação das duas casas. Muitos dos que eram de Israel retornaram para Judá, olha o que eu acabei de falar, e preservaram sua identidade hebraica, como, por exemplo, os levitas e sacerdotes, alguns da tribo de Benjamim, Naftali, de Asher, razão pelo qual os escritos de Netzarim relatam, né, que alguns israelitas pertencentes a essas tribos, como é o caso de Shaul, que era da tribo de Benjamim, e a profetisa Haná, que era da tribo de Asher. O fato histórico é que Yehudá preservou-se e Israel assimilou-se aos gentios, o que aos nossos olhos parece uma questão de castigo divino, porém, este foi um feito maravilhoso do Eterno, para espalhar o semear Israel entre os gentios, para que depois o Eterno o chamassem de volta. Quase em todas as nações há indivíduos que possuem DNA hebreu, que é o DNA de Abraham Avino, e que nem sabem disso, né? Por exemplo, eu sou uma prova disso, né? Eu sou um efraimita porque a família do meu pai é provado por genealogia. A família do meu pai, eles são ali do Paraná. E é provado, tanto da genealogia do meu avô como da minha avó, que nós temos sangue judeu, né? A minha avó, dentro da genealogia da minha avó, temos ascendência binei, não é binei, não, sim, é sefaradim, ali da região de Portugal, né? De Espanha. E do meu avô, por parte de pai, são judeus ashkenazim, da região da Alemanha. E por parte da minha mãe, aqui do estado do Ceará, são Binei Anussi. Então é provado, indo e voltando, que eu sou um efraimita, ou seja, eu tenho sangue israelita, sou um descendente de Abraão Avino, porém vivi assimilado até um tempo atrás entre os goim, né? Vivi assimilado no cristianismo, na religião babilônica. Assim como a família do meu pai, eles sabem que são descendentes de judeus, mas eles não querem fazer retorno, eles não querem fazer teshuvá coisa nenhuma, porque estão enraizados na congregação cristã no Brasil, né? E a minha mãe, quando ficou sabendo que ela também tem ascendência judaica por parte da minha bisavó, que é a mãe da minha avó por parte de mãe, né? Que ela era uma Bine Anuncia, minha bisavó, ela resolveu fazer techuvá. Então, a minha mãe, Baruch Hashem, resolveu fazer techuvá junto comigo, né? E estamos aí, na caminhada. Tá bom, meus Haverim? Então, existe o DNA hebraico, hebreu, e também existe o DNA de Caim, né? Então, o Eterno, ele fez com que as tribos de Israel, elas fossem espalhadas entre as nações, para que o DNA de Caim, ele desaparecesse, ele fosse extinto, ou pelo menos diminuísse, que foi o que aconteceu, mas esse DNA existe até os nossos dias de hoje, tá bom, meus Haverim? No primeiro século, os descendentes das 10 tribos, eles eram chamados pelos judeus e Erudim de duas formas, como Goim ou como arameus. Os rabinos da época passaram a considerar os efraimitas como Goim, por não falarem mais o hebraico, estarem completamente afastados de todo o contexto hebraico, por não viverem mais na terra de Israel e nem de observarem mais a Torá e passarem a adotar as crenças das religiões dos pagãos. Está relatado no Talmud, no Tratado de Evamot 17a. Então, quando Yeshua Rachalia, né, os apóstolos, eles escrevem as cartas ali, fala dos gentios, ali estão se referindo, meus Haverim, justamente aos israelitas da diáspora, tá bom? Aos israelitas da diáspora. Azarias, e um israelita, um gentio provindo do paganismo, se quisesse se unir aos israelitas, mesmo sendo da diáspora, dentro do nazarenos, entre os nazarenos, poderia? Sim. Assim como Ruth, a moabita, né? Ela, ela declarou a Naomi, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, né? O teu Elohim é o meu Elohim. Então, a Ruth, ela era moabita. Quando ela fez essa declaração, ela passou a ser israelita. Então, mesmo um gentio que não tem sangue israelita, que viva no meio do paganismo, e se ele quisesse chegar
ao povo de Israel, ele pode sim, ele vai se tornar um prosélito, e ali ele vai fazer toda a sua techuvá, começando aos pouquinhos, claro, né? Como está lá em Atos capítulo 15, ele tem que começar a obedecer primeiro aqui dali, e aí com o tempo, nas casas de estudo, ele vai aprendendo as parashiot, vai conhecendo os mandamentos, e ali aos poucos ele vai ampliando, né, a sua techuvá, né, praticando as mitzvot, e vai acabar tornando-se puramente um israelita, porque a verdadeira circuncisão, né, Brit Milá, ela vem do coração, tá bom? Não é somente de aparência externa. É claro que devemos fazer também a Brit Milá na carne, porém a principal é a do coração, porque não adianta fazer a Brit Milá na carne e não ter circuncidado o meu coração. Então, eu preciso circuncidar meu coração, fazer minha Brit Milá no meu coração, que é uma mudança de vida, uma mudança verdadeiramente diante de Hashem, do Eterno. Kadosh Baruch Hu, bendito seja o seu nome. Então, vamos continuando aqui, né? Aqui, quando eu falei sobre o DNA de Abraham, Avino e de Caim. Os autores do Novo Testamento não chamam Novo Testamento porque é um termo errôneo, tá bom? Foi criado por Marcião, que ensinava o dualismo, né? Dualismo. Qualquer pessoa pesquisando na internet sobre o Marcião encontra esse termo aqui foi adotado pelo cristianismo católico. Então, não existe Novo Testamento, tá bom? Existe a aliança renovada. Porque o tabernáculo, ele nunca deixou de existir, ele sempre existiu. Apenas ele foi o quê? Reerguido, renovado. Conheciam esta terminologia e aplicaram em seus escritos. Nos textos aramaicos do Novo Testamento, encontramos frequentemente sistemas arameu ou arameus, que nos textos gregos foram traduzidos como gentil. São referências inconfundíveis aos efraimitas, onde Shaul declara: não há Yehud e nem arameu no Mashiach, mostrando claramente o objetivo do Mashiach em restaurar a casa de Israel e o tabernáculo de Davi como um todo. Shaul ainda afirma nos capítulos de 9 ao 11 de Romanos que os chamados gentios são, na verdade, descendentes das tribos perdidas da casa de Israel. Compartilhado com os Haverim, Romanos. Romanos, quando a gente fala, os israelitas em Roma. Capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho da bênção do Machia, pois é o poder do Eterno para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, casa de Judá, e também do Goim, do gentil, casa de Efraim. Tá bom? Então, Shaul Rachali aqui em Romanos 1,16 deixa bem claro a união das duas casas, tá bom? Casa de Judá e casa de Efraim. As profecias de Oshéa previam que as 10 tribos seriam espalhadas por um determinado tempo, mas que depois seriam chamados de todas as partes do mundo, de onde tiveram se assimilado. É só nós observarmos as epístolas dos Rachalia, Yaakov, que é Tiago, e Kefá, que é Pedro. Eles direcionam suas epístolas às 12 tribos que estão na diáspora, né? Yaakov 1:1 e primeira Kefa 1:1. De que forma eles poderiam identificar as 12 tribos se 10 delas foram assimiladas? A resposta é lógica. Eles conheciam as profecias do retorno da casa de Efraim, portanto, os goim mencionados nos Ketuvim Netzarim não são pagãos. São, na verdade, os descendentes das 10 tribos perdidas de Israel, e seu destino profético é futuramente se unirem aos seus irmãos em Yehudá e formarem um só reino na volta de Yeshua. Então, a partir desse conhecimento que você teve agora, quando você for ler os Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento, vulgo Novo Testamento, você já vai entender que a mensagem ali ela é toda voltada às tribos perdidas da casa de Israel, que são a casa de Efraim. Então, quando você lê lá o termo gentil, então na sua mente já vem o quê? Casa de Efraim. Está se referindo aqui justamente aos israelitas da diáspora, né? Então, a gente já tem uma outra ideia do que trata os Ketuvim Netzarim, né? É tanto que quando nós vamos ali para a festa de Shavuot, Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, nós vemos que todos os Yehudim ali reunidos, os israelitas, eles vieram de diversas partes do mundo, de nações longínquas, né? Que eram existentes naquele tempo.
vieram para a festa de Shavuot em Jerusalém. E ali todos eles foram cheios da Ruach HaKodesh e reconheceram Yeshua como Hamashia. E isso já teve lá e entraram na comunidade nazarena. Então, é esse o foco dos nazarenos, de nós nazarenos. Tá bom, meus Raverinhos? Continuando. Um dos grandes mistérios das Escrituras é que o Machia teria trazido uma divisão entre as duas casas de Judá e Efraim, os Goim. Os Yehudim não foram rejeitados, como disse Shaul, mas convém nos planos do Eterno que haja uma aparente rejeição dos Yehudim ao Machia, para que os efraimitas pudessem ter acesso ao Eterno Israel. Shaul diz que a nossa rejeição ao Machia trouxe riqueza aos Goim efraimitas, exatamente. Então, quando eles, né, os nossos irmãos Yehudi tradicionais, eles negam Machia, isso dá oportunidade dos efraimitas entrarem pela porta. Ou seja, tem a oportunidade ao retorno, a techuvá. Porque a partir do momento quando e a casa de Judá reconhecer o Mashiach, o que é que vai acontecer? A porta vai se fechar e, infelizmente, os efraimitas não poderão mais entrar. Então, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Tá bom? Esse tempo é chamado a plenitude dos gentios. Tá bom, meus Haverim? Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, se você planeja fazer techuvá e adentrar, se unir a Israel, a Oliveira Verdadeira, você precisa tomar sua decisão agora. Porque se você deixar para depois, infelizmente, né, vai ser tarde demais. Tá bom? Ah, então, Azarias, então quer dizer que a negação por parte, que não é toda a casa de Judá, entenda, é uma parte da casa de Judá, que são nossos irmãos judeus tradicionalistas, que negam a messianidade de Yeshua, né? É, é uma bênção, né, para nós, a negação deles, né, por eles negarem Mashiach, é uma bênção. Por quê? Porque aí vai dando a oportunidade dos efraimitas de se achegando à casa de Israel. Bom, porém, aquele que conheceu Mashiach, conheceu a Torá e depois nega e traz maldição, é outra história, tá bom? Mas se você nasceu num lar Yehud tradicional, que não conhece Mashiach, não enxerga Mashiach na Torá, então você faz parte de uma profecia, né? Então, é necessário que esse endurecimento ocorra. Porém, meus Haverim, nós temos que entender o seguinte, que a partir do momento que você conhece, né, conheceu já o Mashiach, já enxergou o Mashiach na Torá, né? Então, para estes não vem nada de bom, vem somente maldições, tá bom? Ah, Assim, voltando para a questão dos Ketuvim e Netzarim. Então, quando você lê lá, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né, então você já tem uma ideia, né, do que se trata. A parábola do filho pródigo, muito usada nas igrejas cristãs, que não tem nada a ver com aquela interpretação que é dada nas igrejas cristãs, porque ali trata-se do irmão mais novo, Efraim, e do mais velho, Yehudá, né? Enquanto que Efraim sai para a sua vida no mundo, né? Ou seja, o que aconteceu em 721, quando a Síria levou as 10 tribos em cativeiro, foi o que aconteceu na história do filho pródigo, né? Ele pede a riqueza do pai, porque Efraim se envolve com idolatria em 721. Se envolve com idolatria e se envolve com as nações pagãs, né? E aí a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, ele pede a herança do pai, vai-se embora, e aí ele sofre, né? Porém, acontece dentro da parábola que há um retorno, uma techuvá à casa do pai. E ali o pai o recebe com grande amor e carinho, faz uma festa, porém o filho mais velho, ele fica com ciúmes, com emulações a respeito disso. Não é citado em nenhum momento que o filho mais velho ele vai festejar junto com o pai e o irmão mais novo. Pelo contrário, a parábola encerra ele com ciúmes, né? Que é o que realmente vem acontecendo, né? Muitos erudins tradicionalistas têm ciúme de efraimitas que praticam a Torá, né? Então, muitas vezes os efraimitas são até mais fiéis à prática da Torá, ao reconhecimento do Mashiach, do que os próprios judeus tradicionalistas. Então, isso traz o quê?
isso traz ciúme, emulação, né? Então, mas a gente vê ali claramente na parábola do filho pródigo que há sim uma techuvá para os efraimitas. Assim como também a parábola do rico e Lázaro, que eu deixei aqui para os Haverim assistirem depois, eu não vou falar nada sobre a parábola do rico e Lázaro, mas também ela tem um pouco dessa parte, né, das duas casas, né, tem um pouco dessa parte. Então, vocês podem ficar à vontade, depois assistam aqui no meu canal a explanação completa da parábola do rico e Lázaro. Continuando, Shaul diz que não queria que fôssemos ignorantes com relação a este mistério nas Escrituras, apesar de parecer que os Erudim, por sua incredulidade ao Mashiach, teriam sido rejeitados para sempre. Mas isso não aconteceu porque os dons e a vocação do Eterno, eles são irrevogáveis da parte do Eterno. Podemos confirmar isto nas palavras de Shaul, quando diz: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes a este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio a uma parte de Israel durará. O endurecimento veio a uma parte, ou seja, não foi toda a casa de Judá que negou Machia, tá bom? Porque os apóstolos, os Rachali, eles eram da casa de Judá, certo? Boa parte dos seguidores de Yeshua, eles eram na casa de Judá. Então, o endurecimento veio a uma parte somente, tá bom? Então, os judeus tradicionais que negam Mashiach, eles são apenas uma parte de Israel. Eles não são todo Israel, não, tá bom? Apesar de serem hoje os israelitas reconhecidos, porque eles não foram assimilados, né? Então, eles foram reconhecidos como tais e tomaram posse da terra de Israel, tá bom? Porém, a gente sabe que o Eterno prometeu a terra de Israel a todos os israelitas e não somente a alguns, tá bom? Até que o tempo dos gentios efraimitas haja encerrado, ou seja, a plenitude dos gentios que eu acabei de falar. E assim todo Israel será salvo. Então a promessa é que tantos os Yehudim tradicionalistas, como também os israelitas da diáspora, e todos os israelitas que praticam Torá serão salvos. Todo judeu será salvo. Está escrito: de Sião virá o libertador, e desvirá Jacó as suas impiedades, assim que quanto a Bessorá, eles e os Yehudim são opositores por causa de vós, Efraim, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação do Eterno são irrevogáveis. Então, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes ao Eterno, mas agora alcançardes a recede, a misericórdia, e pela desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia. E pela misericórdia vós demonstrada, porque o Eterno encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 11, 25 ao 32. Isso só nos vem mostrar que tudo que estava nos planos do Eterno, de que forma o Eterno de Miriam a humanidade, estagnada no pecado de Caim, se ele não tivesse semeado a semente de Abraham entre os povos da terra, na pessoa dos israelitas, então, se não tivesse havido as diásporas, né, e os israelitas não fossem dispersos entre as nações, né, como foi que aconteceu em 721, da era comum com o Reino do Norte, e o que aconteceu com a casa de Judá no ano 70, após a destruição do templo por Tito, né? Que ali eles foram espalhados também pelas nações. O que teria acontecido se isso não houvesse acontecido? Teria acontecido o seguinte: pois assim como o Eterno exterminou os habitantes de Sodoma e Gomorra e os habitantes de Canaã por serem extremamente perversos e malignos, assim também ele teria que exterminar toda a humanidade que vivia na desobediência à Torá sagrada. Pois a Torá é uma espada de dois gumes, tanto ela pode gerar a bênção decorrente de sua obediência, como também condenar à morte, pois ela também é conhecida como o ministério da condenação para o ímpio. Então, isso aqui só não aconteceu ainda, né, porque os nossos irmãos Erudim, tradicionalistas da casa de Judá, eles estão endurecidos, mas a partir do momento em que eles se voltarem a Mashiach, ver, enxergarem Mashiach na Torá e passarem a reconhecer o que, é que vai acontecer, vai haver essa destruição aqui.
Então, quem entrou pela porta, o efraimita que entrou, entrou. Que não entrou, não entra mais. Conclusão. Hoje em dia, as casas do Elohim de Israel são conhecidas pelos nomes mais comuns de gentios, casa de Efraim e Israel, as 10 tribos perdidas, e de Erudim, que são a casa de Judá. Tanto Goim como casa de Efraim, Efraimita, como os judeus, casa de Judá, adoram o eterno Israel, ainda que com costumes paganizados. No entanto, historicamente, porque assim, os gentios, né, que estão no cristianismo, os efraimitas que estão no cristianismo, eles possuem um pouco da verdade, porém mesclado com o paganismo de Roma. E os nossos irmãos erudim tradicionalistas que negam Machia, eles possuem um pouco do paganismo adotado na Babilônia. Então, apesar deles não terem sido assimilados na Babilônia, quando eles foram deportados para lá, mas é, eles adquiriram muita coisa do rei da Babilônia, né? Nas questões de ensino, doutrinas e etc., de crenças, né? No entanto, historicamente, eles têm estado em desacordo no método sobre como expressar a verdadeira adoração escritural ao Deus de Israel. Estes desacordos têm dividido os filhos de Israel em duas casas de adoração ao Criador. Por que estão divididos em duas casas? Há dois desacordos principais entre as duas casas de Israel: o judaísmo tradicional e os gentios paganizados que estão no cristianismo. Estes dois desacordos principais são as suas funções e interpretações em relação à Torá. A Torá, na verdadeira adoração escritural ao Eterno e sobre quem é o Mashiach. Apesar destes dois desacordos, ambas as casas de Israel ainda têm sido usadas pelo Eterno para proteger as duas verdades muito importantes dentro do reino do Eterno. O judaísmo, a casa de Judá, tem conservado a verdade de que a Torá é perpétua e que a árvore da vida foi dada pelo Criador. Também sustentam o maior dogma sagrado de toda a Escritura, o Shema Israel. E os goim paganizados, a casa de Israel e Efraim, ainda que paganizado por Roma, tem conservado a verdade de que Yeshua é o Mashiach, ainda que eles usem interpretações errôneas para o Messias e o nome romano para ele. Que o nome correto do Mashiach é Yeshua. Bom, não é aquele defendido por Roma, tá bom? E uma teologia deturpada e herética sobre a identidade corrompida do pai do Mashiach, que é o ensino dogmático da Trindade. Mas mesmo assim, eles fazem parte deste projeto do Eterno, das duas casas de Israel, e que por isso precisam ser restaurados e voltarem ao seu primeiro amor, o Eterno de Israel. Para que se possa chegar à restauração e à reconciliação das duas casas, é preciso ambos se arrependerem mutuamente, fazendo testificar diante do Eterno. A casa de Israel, os goinhas das tribos perdidas, precisam abraçar as suas raízes hebraicas, israelitas, sua emuná, em Yeshua como Mashiach. Enquanto a casa de Judá, o judaísmo tradicional, precisa seguir a Torá sagrada, mantendo e guardando sua identidade judaica, quando eles reconhecerem que Yeshua é o Mashiach judeu e retirar as tradições humanas. O arrependimento, a reunificação e a reconciliação e a unidade das duas casas estão profetizadas em Ezequiel 37, do 15 ao 27, que diz: Veio a mim a palavra do Eterno dizendo: Filho do homem, toma agora um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel e seus companheiros. Toma depois outro pedaço de madeira e escreve nele, para Iosef, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. Junta-os logo um ao outro, para que sejam um só, e serão um só em tua mão. E quando te perguntarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos ensinarás o que te propõe com isso? Diz-lhes: Assim diz o eterno Elohim: Eis que aqui eu tomo a vara de Yosef, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel e seus companheiros. E os porei com a madeira de Judá, e os farei um só, e serão um só na minha mão. Sobre as madeiras escreverás, que elas estarão em tua mão, diante dos seus olhos, e lhes dirás: Assim diz o Eterno: Eu tomo aos filhos de Israel dentre as nações, as quais foram, e as recolherei de todas as partes, e os atirarei à sua terra. E os farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei, que é o Machia, será todos eles sobre o rei.
E nunca mais serão duas nações, nem nunca mais serão divididos em dois reinos, nem se contaminarão jamais com seus ídolos, nem com suas abominações, e nem com suas rebeliões. E os salvarei de todas as rebeliões com as quais pecaram, e os limparei. Olha aí a promessa da eterna, promessa linda, né? Olha aqui, muito lindo isso aqui. Ou seja, sairão da cristandade, da grande meretriz, da Babilônia, e também os judeus vão largar as tradições humanas, os judeus tradicionalistas. E me serão por povo e eu serei por eles o eterno. O meu servo David, David Meler, Mashiach ben Davi, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão em meus preceitos e meus estatutos guardarão e os cumprirão, seguirão a Torá sagrada, habitarão na terra que dei ao meu servo Jacove, na qual eles habitaram, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E o meu servo Davi, Mashiach ben Davi, será príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de Shalom. O pacto perpétuo será com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei. E porei o meu tabernáculo entre eles para sempre. Saberão as nações que eu, Eterno, que santifica Israel, estando o meu tabernáculo no meio deles para sempre. Baruch Hashem. Por isso que a aliança renovada é feita com a casa de Judá e de Israel, e ambas as casas terão a Torá sagrada impressa em suas mentes e corações. A casa de Judá precisa remover todas as tradições de homens que impedem os judeus de verem o Mashiach, revelado na Torá sagrada, e a casa de Israel precisa sair da anomia, ou seja, da ausência da Torá e do Eterno. E todo goim que rejeita a Torá sagrada contumazmente e de forma obstinada, esse tal não pertence a nenhuma das casas, pois o espírito de rebeldia e rebelião ainda está em seu DNA herdado de Caim. É para estes que o Messias um dia dirá: Retirai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticais a anomia. Então, se a pessoa ela tem muita resistência a aceitar a Torá, a viver os mandamentos, é porque ela tem o DNA de Caim. Tá bom? Então, com estes nem adianta insistir, ok? Como os Errudim permaneceram fiéis à Torá do Eterno, tão fiéis que exageraram criando mandamentos de homens, e eles cabe-lhes permanecendo cumprindo certos preceitos, como a circuncisão, por exemplo, pois foi assim que os Errudim não foram assimilados pelos Goim, pois preservaram este pacto ordenado pelo Eterno de Avraham Avinu. Então, uma das formas dos nossos irmãos judeus da casa de Judá não ter sido assimilado entre as nações, quando eles foram ali dispersos nos 70, né, quando o templo foi destruído nos 70 pelo Tito, né, então eles não foram assimilados porque eles permaneceram com a prática da Brit Milá, da circuncisão, tá bom? Porque a circuncisão é um sinal de que você é um israelita. As duas casas um dia serão reunidas e adorarão juntas ao Eterno de Israel, e o dia das celebrações em que se adora ao Eterno é o Shabat. Por isso que na nova terra, o Eterno diz que todos estarão diante dele, toda a descendência de Israel e seus nomes. Assim, cada início do mês, Rosh Chodesh, e a cada semana no Shabat, virão todos celebrar e adorar perante o Rei. Porque como os novos céus e a nova terra que estou preparando, todos vocês estarão diante de mim, diz o Eterno. Assim estará a vossa descendência e o vosso nome. E assim acontecerá a cada mês do Rosh Chodesh, que é a lua nova, e a cada semana do Shabat virá toda a carne celebrar perante mim, diz o Eterno. Yeshayahu 66, 22 e 23. Artigo reformulado pelo Rosh Marlon Proclo de Belém do Pará. Então tá aqui, meus Haverim. Espero que vocês tenham gostado, né, do ensino das duas casas, né, um ensino verdadeiramente edificante, né, e que vocês possam compartilhar, que vocês possam anunciar a restauração das duas casas, né, que é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Quando Israel retorna à sua terra, quando a nação de Israel é criada em 1948, cumpre-se ali a profecia de Ezequiel 37, dos ossos, do Vale dos Ossos Secos, quando os ossos secos começam a ter carne e eles revivem, né? Ali é Israel vivendo, é Israel vivo, em Israel Rai, em Israel Rai, o povo de Israel vive, né?
E mais adiante, se você ler no capítulo, mesmo no capítulo 37, após, né, Israel reviver novamente, retornar à sua terra, né, cumprir também lá a profecia de Isaías, né, que um só dia veio a ser uma nação em um só dia, né, também nós vemos essa profecia das duas casas, que é o que está acontecendo hoje. Não foi, meus Haverim, de uma hora para outra que eu entendi que eu tinha sangue israelita, não. Foi um despertar que provém do eterno. Então, em todas as nações do mundo está acontecendo isso. Muitas pessoas estão acordando, estão procurando as suas raízes israelitas, né? Procurando viver a Torá, né? Ah, Azarias, mas a minha genealogia não prova que eu tenho ascendência judaica, mas eu tenho uma ânsia para viver as mitzvot. Não tem importância, meu Haverim. Vocês podem sim viver a Torá na sua plenitude, assim você queira, porque as escrituras estão aí para serem vividas. A palavra do Eterno ela é viva e ela está aí para nos edificar e nos fazer com que nós retornamos à casa do Abba, tá bom? Como filhos pródigos. Então, é esse ensino que eu gostaria de compartilhar, é como eu falei anteriormente, somente nós, Nectarim, ensinamos o ensino às duas casas, tá bom? Nenhum outro grupo ensina, apesar de ter alguns messiânicos que creem nesse ensino, mas não são todos, né? Infelizmente, né? Mas eu sei que nós estamos vivendo esta profecia, tá bom? Vivendo em nossos dias. Eu sou a prova viva disso. E muitas outras pessoas são também uma prova viva dessa profecia, tá bom, meus Haverim? Então, é esse estudo que eu compartilho com todos vocês, Bishem Hashem. Acesse o canal, se inscrevam, porque sempre eu estarei postando estudos como esse. Tá bom? Eu sei que o tempo foi um pouco comprido, porque o estudo é comprido, mas eu espero que depois vocês possam acessar. Eu vou deixar o link aqui abaixo no canal, vocês podem acessar o link e o seu estudo pessoal estudarem com mais calma. Tá bom? Então, deixando esse estudo, Bishem Hashem, até a próxima.